Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Departamento de Educação Teológica da UESB, o DETcast. É um espaço dedicado ao crescimento teológico e à reflexão sobre a vida da igreja e temas dos mais diversos no universo da teologia. Eu sou o Luiz Felipe, sou pastor congregacional e também sou o diretor do Departamento de Educação Teológica. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para a identidade e unidade de uma igreja local, que é a declaração de fé congregacional. E dentro do tema a gente vai falar sobre o desafio que nós recebemos para compor, fazer uma declaração de fé, ou melhor, uma minuta, um anteprojeto da declaração para apresentar para os pastores, para as associações congregacionais, e então assim iniciarmos uma série de fóruns, de debates, de conversas sobre o assunto. E para nos ajudar nessa conversa, nós temos a alegria de receber hoje o pastor Ari Queiroz, né, que é um dos conselheiros do nosso departamento e também foi a pessoa que foi convidada pelo departamento a encabeçar esse projeto da declaração de fé congregacional. Eu queria dar boas-vindas a você, pastor Ari. Deus abençoe. Saúde o pessoal aí. Obrigado, pastor. Obrigado, é uma alegria. Já agradeço o convite de participar do DETcast, uma iniciativa excelente. Muito bom. Pastor, sem mais delongas, a gente vai tentar ser bem objetivo nessa conversa aqui, mas tratar de assuntos dos mais diversos, importantes para esse momento que nós temos nessa jornada, nessa caminhada de apresentação dessa minuta, desse anteprojeto, que vai ser objeto de conversa, de fóruns e debates ao longo desse ano. Então, eu queria perguntar a você, pastor Ari, de uma forma bem já direta, como você enxerga a importância de uma declaração de fé para a saúde da igreja? Por que precisamos ter uma declaração de fé na nossa denominação, na Igreja Evangélica Congregacional, na união de igrejas? Quais as razões para termos uma confissão de fé, uma declaração de fé na nossa denominação? Tá bem, pastor. A pergunta é complexa. A pergunta é complexa. Eu gostaria de dividi-la aqui em dois momentos. Primeiro, para a gente tratar da importância, em termos gerais, de confissões, declarações e credos. E depois, aí sim, nós nos voltaríamos para uma necessidade, uma possível necessidade de uma declaração de fé, digamos, complementar aos nossos queridos 28 artigos, né? E vamos discutir um pouco também sobre essa necessidade. Em termos gerais, é bom lembrar que os primeiros credos nasceram para serem confissões batismais. Eles já podem ser vistos na obra de Irineu, de Tertuliano, de Novaciano. E esses credos foram sendo desenvolvidos, se tornando cada vez mais sofisticados, tratando de detalhes e temas de forma cada vez mais sutil, na medida em que a igreja foi recebendo uma pressão exterior e também uma pressão de dentro, questionando certas verdades fundamentais para a fé cristã. Então, os credos, digamos, começam dos mais simples, para afirmações trinitárias, absolutamente, eu diria, unânimes no seio da antiga Igreja Católica. Depois eles vão se tornando cada vez mais detalhados, tratando de forma cada vez mais sofisticada e profunda certos detalhes por conta da pressão do seu próprio tempo. Agora, ainda hoje, é importante dizer,
nós temos necessidades de credos, confissões ou declarações de fé. E eu já me volto, pastor, para a importância mais prática possível, para tratar de alguns fatores que tornam o valor de credos, declarações e confissões indiscutível. Em primeiro lugar, eu fiz aqui um esboço para a nossa conversa. Em primeiro lugar, confissões e declarações de fé ajudam os líderes cristãos a se concentrarem nas questões essenciais da fé, porque declarações e confissões de fé funcionam como um critério para que os próprios líderes avaliem o conteúdo da sua pregação. Quando um líder cristão faz exposições bíblicas, mas de alguma maneira ele está enraizado em artigos de fé confiáveis e fundamentados nas Escrituras, essa prática, esse modo de fazer exposição bíblica, evita as subjetividades, evita aquela pregação que está sempre girando em torno de temas prediletos, leva o pastor a pregar todo o conselho de Deus, evita pregações idiosincráticas, evita que ele esteja sempre concentrado nos temas da moda. Então, é muito importante que o pastor que faz exposições bíblicas tenha ao seu lado artigos de fé confiáveis, centrados na Escritura Sagrada, que lhe sirvam de norte. Isso é muito importante. Em segundo lugar, um segundo fator, eu acrescento ainda que confissões e declarações de fé ajudam os líderes cristãos a exporem de maneira objetiva e clara aquilo que deve ser objeto de fé da congregação. Então, imaginemos que o pastor está fazendo a sua exposição bíblica e ele retira de um texto bíblico o seu ponto doutrinário central e relaciona isso com os seus artigos de fé. Repito, que sejam confiáveis e centrados nas Escrituras. Isso ajuda ao pastor a ensinar à congregação aquilo que deve ser objeto da sua fé, aquilo a que a congregação precisa se apegar. Essa é uma outra razão da existência e da importância de credos e confissões. Vou acrescentar mais algumas importâncias aqui, algumas razões que tornam credos e confissões indispensáveis e fazê-lo de maneira bem objetiva, não é? Confissões e declarações de fé provêm recursos para a atividade apologética do pastor. Confissões e declarações de fé distinguem grupos cristãos evangélicos genuínos e, entre eles, de outros movimentos espúrios. Confissões e declarações de fé esclarecem o conteúdo da fé professado pela congregação aos seus membros, aos catecúmenos, aos visitantes, à sociedade em geral. É muito importante que a sociedade em geral saiba o que aquela igreja professa. E as declarações e confissões de fé ajudam nisso. Também, confissões e declarações de fé ajudam cada cristão a saber o que deve ser objeto de sua fé e a viver com a sua consciência clara perante Deus. O cristão precisa saber exatamente o que precisa ser crido e o modo como Deus quer que ele viva à luz daquilo que deve ser professado por ele. Todas essas razões, pastor, tornam a existência, a presença de confissões, declarações, credos indispensável. E aí eu estou ainda tratando, digamos, em termos gerais, não é? Agora, você fez um outro ponto, eu não sei se eu entendi bem, o pastor pode me esclarecer, mas, então, a necessidade para os congregacionais de hoje de uma nova declaração,
não que venham a substituir os 28 artigos. Isso nunca foi tratado em lugar nenhum. Não foi isso que foi pedido à Junta Geral pela Associação Congregacional de Niterói e São Gonçalo. O Departamento de Educação Teológica, em momento nenhum, foi incumbido de fazer uma declaração substituta dos nossos 28 artigos, nunca se cogitou isso. A pergunta precisa ser colocada, talvez, de maneira muito clara para facilitar a resposta. Os congregacionais brasileiros carecem de uma outra declaração de fé que esteja ao lado dos 28 artigos? Pois bem, pode ser que algumas reflexões que farei aqui sirvam de norte para nós começarmos a responder e a pensar a respeito disso, não é? Então, o que conduz um movimento cristão ao labor de produzir uma formulação clara a respeito das suas crenças? De um lado, para nós iniciarmos colocando as questões mais básicas, é possível que a igreja, ou que aquele movimento, aquela fraternidade de igrejas, não tenha nenhuma confissão. Nós nos lembramos, por exemplo, de como o Dr. Carley levou a Igreja Fluminense a enxergar a importância de ter artigos de fé que expressassem de maneira sucinta aquilo que é essencial para ser crido. Foi dessa ideia que o Dr. Carley levou a Igreja Fluminense a entender a importância dos nossos 28 artigos e, posteriormente, a aceitá-los e a subscrevê-los. Então, pode ser que a igreja não tenha, pode ser que aquela fraternidade de igrejas não tenha uma confissão de fé e ela sente a necessidade de fazê-la. Agora, por outro lado, é possível que a confissão de fé existente ela gere pelo menos, ou esteja gerando pelo menos 3 dificuldades. Primeiro, pode ser que ela não possua mais a força normativa para identificar as igrejas associadas. Eu estou querendo dizer com isso, existe uma confissão de fé, mas ela é pouco lida, ela não tem o condão de levar aquelas igrejas da fraternidade a se identificarem com ela, e isso, pastor Felipe, por critérios do tempo, o fato de que novas ideias vão se imiscuindo na história denominacional, o fato de que o texto credal ele funciona mais ou menos como uma massa que se amolda às pressuposições do seu intérprete, do seu comentador. Então, é possível que aquele texto ele existe, mas ele não tenha mais uma força normativa capaz de fazer aquela fraternidade de igrejas se identificarem com ele. Seria esse o caso? Essa é uma pergunta a ser feita. Os nossos 28 artigos, eles mantêm uma força normativa capaz de fazerem os pastores da UIACB se identificarem com ele ou não? Essa é uma questão importante que eu não saberia responder. Uma segunda opção, é possível que a confissão declaração de fé existente padeça de lacunas, padeça de imprecisões capazes de gerar uma pluralidade de interpretações teológicas. Seria esse o caso dos 28 artigos? Ou os 28 artigos estão claros suficientemente para permitirem somente uma interpretação teológica? Ou não? Será que os 28 artigos
padecem destas lacunas e dessas precisões que estão na origem da pluralidade de interpretações existentes no contexto da UIACB? Essa é uma pergunta que eu deixo para aqueles que são mais estudiosos a resposta. Uma terceira opção, será que a confissão, declaração de fé existente, carece de ligeiras modificações para resistir às pressões culturais do tempo? É possível. Eu quero somente lembrar que os nossos amados 28 artigos estão em vias de completarem 150 anos. No próximo ano, nós completaremos 150 anos de 28 artigos. 150 anos é tempo suficiente para enraizar, para mostrar o valor do documento, mas é, ao mesmo tempo, um período, um decurso de tempo igualmente suficiente para fazer pensar sobre a necessidade de ligeiras modificações, porque os tempos são outros, as pressões culturais de hoje estão muito longe de serem as pressões culturais de 1876, quando os 28 artigos foram subscritos. Então, veja que nós temos dois cenários. Um cenário de uma igreja que não tem a confissão de fé, e ela faz uma porque sente a necessidade. O Dr. Calley levou a igreja fluminense a sentir isso, no que culminou na subscrição dos 28 artigos. O outro cenário existe uma confissão de fé, mas essa confissão de fé existente ou não possui mais força normativa para fazer as igrejas da fraternidade se identificarem com ela, ou padece de lacunas e imprecisões capazes de gerar pluralidade de interpretações teológicas, ou ainda carece de modificações para atender às demandas culturais do presente tempo. Seria esse o caso, ou qualquer desses, o caso dos nossos 28 artigos? Essa é uma pergunta que eu diria que é uma pergunta relevante e que acho que vale a pena ponderar a respeito dela. Talvez, pastor Felipe, nós ficamos aqui imaginando se não tenham sido reflexões nesse sentido que tenham levado as igrejas da Associação de Niterói e São Gonçalo a pedirem à Junta Geral uma proposta de documento. Será que nós não estamos sentindo isso? Será quase 150 anos depois da subscrição dos 28 artigos, a necessidade de uma articulação credal, digamos assim, que tenha mais força normativa, que seja mais preciso, que seja mais atual? Fica aqui, então, esse tipo de indagação aí. Eu penso que... Pastor Ari, isso, pastor. Eu queria acrescentar a toda essa sua fala a seguinte questão. Nós sabemos que o universo congregacional ele acaba sendo, pela sua autonomia, igreja autônoma, aquela ideia de igreja independente, acaba sendo um universo bastante plural e algumas questões teológicas, principalmente aquelas que são questões de dúvida históricas, de dúvidas históricas. A proposta da declaração, ela é uma proposta de uniformidade ou é uma proposta que ainda contempla essa diversidade de posicionamentos, de posturas teológicas frente a essas questões de dúvidas? Se isso é uma realidade da declaração, por que a gente tem uma declaração? Por que é importante ter uma declaração? Porque já tem os 28 artigos, como você falou e já explicou bem,
que os 28 artigos eles responderam a demandas de uma época, e hoje nós estamos vivendo um outro momento. Mas, assim, por que hoje surgir com a declaração de fé? E se essa é a realidade do universo congregacional, de pluralidade de pensamentos em áreas da teologia que são de, digamos assim, de conflitos ou de dúvidas, por que o DET está atendendo a esse pedido? Por que a denominação precisa de uma declaração? Pois é, pastor. Além daquilo que já disse, talvez fosse interessante nós ainda pontuarmos. Primeiro, nós precisamos responder aquelas perguntas. Os 28 artigos têm força normativa suficiente para levar as igrejas da fraternidade a se identificarem com ela, né? Segundo, os 28 artigos são suficientemente precisos ou geram a pluralidade, ou, por outro lado, geram a pluralidade que está, em certo sentido, impregnada em nossa realidade. Ou ainda, será que carece de uma atualização para fazer frente às demandas do tempo? Agora, a questão é, isso é possível? Como é possível num ambiente tão plural? Eu não sei se foi isso que você colocou, mas como é possível num ambiente tão plural nós chegarmos a uma declaração de fé que tenha uma identidade teológica, porque imagino que só faz sentido a gente caminhar para um novo documento para dizer qual é esta identidade teológica. Se não dá para dizer, se não pode ser dito qual é a nossa identidade teológica, então fica-se como está, não é? Eu imagino dessa forma. Agora, se é para fazer uma nova declaração, que ela seja feita com esse propósito de traçar um perfil, uma identidade teológica. A grande questão é como é que isso é possível? Em um ambiente tão plural, nós caminharmos para um documento que trace um perfil, que traga uma identidade teológica para as nossas igrejas. Seria isso possível? Eu responderia da seguinte maneira. Primeiro, eu só acho que isso é possível se nós tivermos dois fatores alinhados e caminhando lado a lado. Primeiro, nós precisamos ter um fator de ordem subjetiva e, em segundo lugar, um fator de ordem objetiva. Deixa eu explicar. No fator de ordem subjetiva, eu estou querendo me referir a uma predisposição dos líderes da denominação de abrirem mão de certos pontos secundários, pastor. Eu fico imaginando que se cada um chegar numa eventual Assembleia Geral em 2026 disposto a manter o seu próprio ponto de vista, só é possível sair de uma Assembleia assim com 400 confissões de fé. Então, do ponto de vista subjetivo, nós só podemos caminhar se houver uma disposição de abrir mão de certos pontos que, para cada um de nós, são secundários. Ninguém vai abrir mão de questões inegociáveis, do núcleo inegociável da fé. Agora, se não houver essa predisposição, e aqui eu trago à memória um exemplo positivo de que isso pode acontecer e traz resultados, e um exemplo negativo de que essa predisposição para abrir mão de pontos secundários pode não acontecer e trazer pontos negativos. Vamos lá. Eu me recordo aqui de que na grande Assembleia de Westminster, é sempre bom lembrar que John Knox dizia que
aquela Assembleia de Westminster reuniu a maior pleiade de homens piedosos e preparados da Igreja cristã desde o momento pós-apostólico. E ali nós tínhamos a presença marcante de notórios congregacionais. Dizem alguns estudiosos que os congregacionais presentes na Assembleia de Westminster eram dos mais preparados, eram dos mais piedosos, influenciaram diversos pontos dos documentos de Westminster que saíram dali. Agora, isso só foi possível porque os congregacionais abriram mão do seu governo de igreja. Então, para sair documentos da Assembleia de Westminster, eles abriram mão, naquele momento, de questões que para eles eram importantes, isso não pode ser negado, mas que, naquele momento, não convinha sustentar para o bem do produto final daquela grande Assembleia. Isso, para mim, fica como uma lição da história. Vale a pena abrir mão de determinados pontos secundários para construirmos alguma coisa que seja suficientemente sólida para o futuro da igreja. Eu me lembraria também de um exemplo negativo. Nós ficamos sabendo que, em 1529, Lutero e Zwinglio se encontraram no colóquio de Marburgo. Ali, alguns pontos de fé foram discutidos, e Lutero e Zwinglio foram incapazes de ceder quando o tema foi a natureza da Santa Ceia. A natureza da Santa Ceia e a presença de Cristo na Santa Ceia naquele momento. Foi este único ponto de discussão do colóquio de Marburgo que dividiu, e com isso, evidentemente, nós tivemos ali, desde o início, uma ruptura entre os movimentos protestantes, luterano e reformado. Veja como nós poderíamos ter tido, havendo uma outra postura, um movimento muito mais coeso desde a sua raiz. Então, Muito isso... bom o que o irmão está colocando como exemplos, dois exemplos, né? Um de modo positivo, um de um modo negativo, e eu acho que você já introduz uma outra questão que eu já vou dar a fala novamente para você. Então, assim, a gente foi desafiado, enquanto departamento, a compor uma minuta, um anteprojeto. A gente imprimiu esse anteprojeto, está aqui na minha mão, aqui, inclusive, né? Chegamos a distribuir, né? Fizemos chegar nas mãos dos pastores, das associações, né? Para que eles pudessem ler. E agora, em 2025, nós vamos iniciar uma série de conversas, de fóruns sobre a declaração de fé. A questão é, o que se espera desses fóruns, pastor Ari? O que o departamento, de fato, está propondo, a denominação está propondo aos pastores associados, das igrejas associadas, no ano de 2025? A gente quer colocar fogo no parquinho? A gente quer que se crie cisma na nossa denominação? Esse é o nosso propósito, pastor? Não, não é. Pastor, a respeito do que vinha falando, que tem a ver com a sua colocação agora, mesmo no DET, eu lembro o irmão, o DET não produziu um documento que é unânime, nem dentre os 4 conselheiros do DET. Os 5, né? Os cinco conselheiros do DET. Quer dizer, até esse documento saiu do DET como está, porque cada um dos 5 conselheiros abriu mão de uma questão secundária para
fator objetivo. E por fator objetivo, eu estou querendo dizer o seguinte: com base em que nós vamos aprovar um documento? Qual foi o norte objetivo, objetivamente verificável, utilizado pelo DET, pelo Departamento de Educação Teológica, para aprovar um documento? O fator objetivamente verificável foi: nós temos uma origem, nós temos um fundador do movimento congregacional do Brasil, Dr. Calley. E Dr. Calley expressou o seu pensamento em confissões que ele mesmo fez, das quais os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo consiste apenas de uma dessas confissões. Nós temos o posicionamento do Dr. Calley por meio de cartas, e em alguns sermões também esse posicionamento pode ser claramente observado. Então, o ponto a ser discutido nas assembleias gerais, na Assembleia Geral, e antes, nos fóruns regionais, no contexto das associações regionais, não é qual é a melhor interpretação. Imaginemos se o que vier a acontecer nos fóruns regionais, pastor Luiz, for assim, um debate entre calvinistas e arminianos, ou um debate entre dispensacionalistas e aliancistas. Não vai sair coisa alguma de debates nesse sentido. Os fóruns não são para que uns convençam os outros de que o seu ponto de vista é o mais bíblico, é o melhor, e que o outro é inferior. Eu nem quero usar a palavra herético, né? Porque palavras como heresia e heréticos a gente reserva para outros pontos de vista, não para os debates domésticos. Esses temas são debates domésticos, não é um debate entre ortodoxos e hereges. O debate entre ortodoxo e herege foi travado lá em Nicéia, em 325, lá em Constantinopla, em 381, lá no contexto da Reforma Protestante, quando se discutia a justificação pela fé somente. Aí tudo bem. Não, entre nós não será um debate entre ortodoxos e hereges. Será um debate doméstico. E o ponto não é eu vou tentar impor nas reuniões o meu ponto de vista. Esse não é o propósito dos fóruns regionais. E eu diria, qual é o ponto? O ponto é voltar a entender o pensamento de Calley. Porque, pastor Luiz, só existe uma única forma das igrejas da UISB construírem uma identidade teológica mais ou menos consensual. É se todos estivermos dispostos a abrir mão de questões secundárias para voltarmos àquilo que era o pensamento de Calley, que, em certo sentido, está maiormente escrito esse pensamento nos 28 artigos. Muito bom. Sim, pastor. Eu queria pegar esse gancho e reforçar o que você acabou de dizer com a seguinte questão. É natural, então, que o DET tenha levado em consideração as origens, as posições expressamente declaradas e os artigos de fé do Dr. Calley como um fator objetivo para nortear o trabalho do departamento, perante os quais as posições particulares devem ceder. Foi isso que você disse. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, pastor, da relação, então, da minuta com aquilo que Calley defendia, os 28 artigos, porque, como a gente falou, e você tem falado, o objetivo não é desbancar os 28 artigos, é a gente poder acrescentar algo que possa somar aos 28 artigos. Né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
sobre aquilo que a gente fez aqui e o propósito do DET de somar aquilo que Calley e os 28 artigos já vêm pregando para a gente ao longo desses anos. Pois bem, pastor. Eu vou tentar sumariar. Esse é o grande ponto, é isso que nós esperamos que aconteça nos fóruns regionais, e é bom enfatizar o seguinte, vou só enfatizar aquilo que você já disse. O trabalho do DET foi tentar fazer um trabalho inspirado nos 28 artigos e de acordo com aquilo que se sabe ser o pensamento do Dr. Calley. Esse foi o grande norte. Não sendo assim, pastor Luiz, pergunta-se, se não temos o Dr. Calley como norte para um trabalho como esse, nós teríamos a posição teológica de quem? Do Luiz, do Ari, do Rovanildo, do Márcio Leal, do Vanderly Carreiro, do Manuel Bernardino. E olha que eu só estou aqui, fora o Ari, só citando gente muito boa, né? Então, quem escolheríamos para ser o norte, para ser a bússola do trabalho do DET? Não poderia ser outro. Só existe uma possibilidade de nós construirmos uma identidade, ou pelo menos começarmos a plantar uma identidade teológica que há de ser colhida no futuro, voltando às origens. Então, esse foi todo o trabalho e todo o pensamento do DET. Mas eu quero ver agora se eu consigo resumir aqui uma relação entre o trabalho do DET e o pensamento do Dr. Calley e os 28 artigos. Veja bem, pastor, nós temos aqui no trabalho do DET um primeiro artigo que introduz, que destaca, digamos, o propósito de toda a fé, o propósito, inclusive, da própria declaração proposta, chamado do fundamental conhecimento de Deus, e esse artigo é seguido por 4 artigos que minudenciam a doutrina das Escrituras Sagradas. Então, aqui é isso que temos dos artigos 2, 3, 4 e 5. Essa, digamos, aqui está sintetizada a bibliologia do trabalho do DET. Essa bibliologia está claramente inspirada nos artigos 2 e 3 da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. O Dr. Calley não inovou, ele esteve na esteira do Sola Scriptura, do lema Sola Scriptura, que orientou o trabalho e o pensamento dos reformadores. A inspiração das Escrituras está claramente ensinada no artigo 3 dos nossos 28 artigos, da breve exposição, garantindo ali a infabilidade, a infalibilidade do seu conteúdo, não é? A revelação nos dá um retrato fiel de Deus, é uma orientação confiável para conhecermos sua vontade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a bibliologia do trabalho do DET, da minuta do DET, está fortemente ancorada nos artigos 2 e 3 da breve exposição. Os artigos 6 a 14 do trabalho do DET lidam com a teologia propriamente dita, ou com aquilo que temos chamado de teontologia, que vai desde as perfeições da divindade, passando pelo dogma trinitário, pelas operações exteriores da Trindade, pelo decreto eterno, pela predestinação, se concentrando também em detalhar, de maneira sintética, a criação material, a criação do homem, a criação espiritual, e a teologia propriamente dita termina com o artigo 14, que trata da providência de Deus. Agora, note que o artigo 4 dos 28 artigos, claro, né?
foi acrescentado, a gente lembra que ele foi acrescentado posteriormente. Os 28 artigos nasceram em primeira mão como 27 artigos. O artigo 4º foi acrescentado pelo Dr. Calley posteriormente. Ele traz a teologia propriamente dita da breve exposição. E eu não tenho a menor dúvida que os artigos do DET estão prontamente, claramente, inspirados no artigo 4º dos 28 artigos. O artigo 4º, por exemplo, inicia dizendo, apresentando Deus como soberano proprietário do universo. A ideia de soberania de Deus é tão forte, era tão forte para Calley, e já no artigo 1, nós lemos ali, da breve exposição, eu digo, né? Nós lemos ali que Deus, conforme sua soberana e livre vontade, governa todas as coisas. Nós temos uma menção à soberania de Deus, portanto, no artigo 1, já abrindo a construção caliana, e nós temos uma menção à soberania de Deus no artigo 4. E então, o que o DET fez até o artigo 14? Apenas evidenciou o que tem sido acreditado como soberania de Deus no contexto da fé reformada. Isso também é muito importante. Deixa eu caminhar. Lá na minuta do DET, nós temos os artigos 15 e 16 que tratam da queda do homem e do pacto da graça. A antropologia dos 28 artigos, pastor Luiz, eu não tenho dúvida, ela traz o homem como um ser dicotômico. Ninguém pode ter dúvidas a respeito disso. Deus criou o homem constituindo de uma alma que é espírito e de um corpo composto de matérias terrestres. Veja o que diz, então, o artigo 6 dos 28 artigos. O homem é um ser dicotômico. E aí, só para ilustrar, pastor, aquilo que nós vínhamos dizendo, né? Nós temos pastores que aderem a um conceito tricotômico do homem? Claro que nós temos. Bom, mas isso é contra Calley. Qual foi a posição do DET? Foi privilegiar aquilo que está nos 28 artigos. Porque se cada um quiser impor a sua ideia sem abrir mão de nenhuma parte, ainda que de uma parte secundária, a construção de uma identidade teológica denominacional se torna uma tarefa impossível. Então, esse é um exemplo de como o DET construiu um texto fortemente ancorado nos 28 artigos, né? Veja que os artigos... Agora, pastor, sim, pois dá não, licença. Nesse caso em particular que o senhor citou, e eu sei que não é o único, né? Qual foi a postura que o DET teve em relação a essas divergências teológicas que a gente sabe que existe? A gente sabe o que provavelmente, possivelmente, naturalmente, Calley defendia. Mas, ao longo da história da igreja congregacional, pastores aderiram a outros posicionamentos. Qual foi o cuidado que o departamento teve de poder considerar isso? Embora coloque lá na minuta aquilo que se aproxima mais do pensamento de Calley, qual foi o cuidado que o departamento teve? Pois é, essa é uma observação importante. Em alguns artigos, eu não saberia agora, pastor, me lembrar aqui de cor, mas de todos, em alguns artigos, o DET se preocupou em trazer uma nota dizendo que tal posição é de subscrição facultativa. Isso produz duas coisas. Primeiro, dar um norte para aquilo que se espera construir em termos de identidade teológica. Mas também se mostra aberto, se mostra inclusivo, lembrando sempre que é um debate doméstico, é um debate entre irmãos. Não custa relembrar, não é um debate entre ortodoxos e hereges. É um
É uma discussão saudável sobre temas importantes, caros até do ponto de vista emocional, e por isso mesmo passível de gerar debates e embates acalorados, mas o documento é aberto. A proposta do DET, se assim sair de eventual Assembleia Geral, é uma proposta inclusiva, aberta para quem diverge em um ponto ou outro. Agora, eu estava me referindo aqui ainda na antropologia e no Pacto da Graça, mencionados no trabalho do DET. Olha, salvo melhor juízo, nós temos uma convicção mais ou menos segura que Cali não foi dispensacionalista. Salvo melhor juízo. Temos uma convicção forte no sentido de que Cali se manteve em uma linha aliancista. Até porque, pastor, o vínculo de Cali com a igreja escocesa não pode ser menosprezado. Esse vínculo tem uma força, tem uma razão de ser. É notável que Cali, depois do seu trabalho no Brasil, volta para o contexto da igreja escocesa. Todos os vínculos que nós conhecemos de Cali estão ligados a aliancistas. E aquilo que nós sabemos a respeito dos debates de Cali com Nelson Darby foi no sentido de rejeição daqueles posicionamentos que estavam sendo expostos e divulgados ali por Darby, aquelas novidades teológicas. Então, eu não sei se é possível nós duvidarmos sobre a posição aliancista de Cali. Então, o DET, repito, teve Cali como um norte para a sua construção e, por isso, firmou ali o aliancista como regra de interpretação das Escrituras e como interpretação do modo como Deus tem lidado com a humanidade ao longo dos séculos. Depois, não sei se posso caminhar, pastor? Acho que precisa continuar, pastor. Pode continuar. Vamos continuar. A cristologia da declaração proposta pelo DET está nos artigos 17, 18 e 19. O artigo 17 trata da dupla natureza do Redentor. O 18, da obra da expiação. O 19, da exaltação do Redentor. E depois do artigo 19, nós temos a pneumatologia, no artigo 20, e a soteriologia nos artigos 21 e 22. O primeiro ponto aqui, e eu quero tratar disso no conjunto, porque é difícil da gente segmentar, departamentalizar para relacionar com o pensamento de Cali, porque, como eu já disse, as origens de Cali, os compromissos de Cali, a convivência de Cali, o retorno de Cali à Igreja Escocesa, a formação de Cali, tudo isso aponta conclusivamente, eu diria, que Cali tinha um posicionamento calvinista e que ele tinha um pensamento agora voltado especificamente para a cristologia e mais especificamente ainda para a expiação, para a obra da expiação. Cali tinha um pensamento que se convencionou chamar de expiação limitada. Esse pensamento a respeito da expiação limitada se pode ver em Cali a partir do artigo 14 de uma declaração que Cali fez quando estava ainda na Ilha da Madeira e por ocasião da sua ordenação ao ministério. Então,
esse pensamento de Cali pode ser resumido da seguinte maneira: Cristo ofereceu um sacrifício que é tão cheio de valor, que é suficiente para salvar a humanidade inteira. E ainda mais 1000 humanidades, caso houvesse. Entretanto, a eficácia do sacrifício de Cristo tem relação com a salvação dos eleitos. Esse pensamento de Cali está claramente colocado no artigo 14 da declaração que acabei de citar. Talvez o próprio Cali, né? Eu creio que Jesus, aspas para o Dr. Cali, eu creio que Jesus, em sua morte, tinha em mente todos aqueles para os quais ele tornou-se substituto. Todos aqueles que serão finalmente salvos. Então, a eficácia do sacrifício de Jesus, segundo Cali, garante que aqueles pelos quais Cristo morreu serão finalmente salvos, para usar aqui a expressão do próprio Cali. Então, isso está refletido na proposta do Det. Depois vamos seguir. A eclesiologia da minuta do Det vem estabelecida nos artigos 23, 24 e 25. E aqui, pastor Luiz, é muito importante nós lembrarmos que o próprio Det refez um texto que a princípio tinha aprovado. E agora eu estou me referindo ao artigo 25 da sua proposta dos sacramentos e do culto solene. Onde está dois sacramentos e do culto solene na origem, se tornou das ordenanças e do culto solene. Porque é consabido que Cali tinha uma posição a respeito da ceia do Senhor que estava muito mais próxima de Zwinglio do que de Calvino. E, digamos, aqui nós temos no pensamento de Cali um memorialismo muito mais evidente. E depois disso, então, o Det renovou o seu texto para deixar a posição conforme se sabe ter sido a posição de Cali. E, finalmente, depois de tratar dos temas da família cristã e da relação com as autoridades públicas, ali nos artigos 26 e 27, o texto proposto pelo Det traz um pensamento escatológico amilenista no artigo 28. E aí fecha-se o trabalho. Pastor Luiz, não é possível olhar para os artigos 27 e 28 da breve exposição e não concluir pelo amilenismo do texto. Eu posso não gostar, você pode não gostar, mas a gente só não pode dizer que cabe ali alguma forma de pré-milenismo. É notável aqui eu faço uma observação. Nós temos escritores excelentes, nós temos pesquisadores excelentes, muita obra sobre congregacionalismo, forma de governo congregacionalista, tem sido escrita. Muita gente escreve a respeito disso a partir de Cali. Só que tem um problema, pastor. O Dr. Cali, salvo melhor juízo, nunca escreveu uma única linha sobre governo de igreja. Então, o ponto é, será que nós podemos estar unidos a partir de um tema a respeito do qual o Dr. Cali nunca escreveu? Porque afora o credo batismo aspersionista, que é francamente caliano e está na minuta do Det, colocado de maneira clara, fora isso, a única coisa que nos une é o congregacionalismo.
que, em resumo, seria a independência das igrejas e a participação da congregação nas decisões administrativas. Ponto. É isso que nos une. Se é isso que nos une, aquilo que nos une é exatamente aquilo a respeito do que Cali jamais se pronunciou. O Forsyth, como é chamado carinhosamente em Caruaru, ele disse no seu livro: Cali era um congregacionalista praticante. Com isso, eu estou querendo entender o seguinte: Cali jamais confessou-se congregacionalista, jamais Cali praticou o congregacionalismo. É assim que se pode concluir da informação de Forsyth. Então, é muito pouco que estejamos unidos a respeito de um tema que pode, inclusive, se mal interpretado, nos dividir, pastor. Há que se aumentar, estender o lastro para que construamos uma identidade teológica. E não é possível ler os artigos 27 e 28 da breve exposição e não concluir pelo amilenismo de Cali. Não é possível. Agora, por falta de mais precisão, e aí voltamos àquilo que já tínhamos conversado antes, por falta de mais precisão, quem pega os 28 artigos faz os 28 artigos serem porta-vozes de si mesmo. Olha o problema que nós temos. Qual foi a proposta do Det? Cada um abre mão de questões secundárias. Esse texto proposto pelo Det, repito, ele não foi unânime nem no departamento. Cada um de nós abriu mão de alguma porção de suas convicções em questões secundárias, para termos um texto próximo ao Dr. Cali. E, por fim, pastor, acho que vale a pena colocar o seguinte: o Det também construiu um apêndice 1, querendo dar às igrejas um modelo de pacto de membresia. O pacto de membresia tem relação com a confissão de fé. A confissão de fé é um documento mais geral, é um documento para a fraternidade das igrejas, é um documento com o qual cada igreja da fraternidade denominacional se compromete, e o pacto de membresia é um documento escrito de cada igreja local, por meio do qual os membros daquela igreja em específico se comprometem a viver à luz da crença, à luz da fé articulada na declaração. E foi por isso que o Det, então, propôs o texto de uma declaração de fé para o IACB, ao mesmo tempo em que propôs um modelo de pacto de membresia, porque são documentos interdependentes. Num pacto de membresia, os membros se comprometem uns com os outros na presença de Deus, em um acordo solene, de forma escrita, a viverem de acordo com uma fé. A pergunta seria: qual fé? E imaginemos o seguinte, imaginemos mais, pastor, imaginemos que uma igreja faça um pacto eclesiástico hoje, um pacto de membresia, dizendo que se compromete a viver de acordo com os 28 artigos, mas a pergunta permanece: o que dizem os 28 artigos? Imaginemos, por exemplo, né, a nossa doutrina do nobre e importantíssimo teólogo, pastor, irmão querido, Vanderlei Lima Carreiro. A nossa doutrina. E comparemos a nossa doutrina com os comentários de Israel. Quando o pacto eclesiástico, o pacto de membresia, vier a dizer: nós nos comprometemos uns com os outros a vivermos de acordo com a nossa fé, tal como estabelecido nos 28 artigos. Afinal de contas, isso significa o quê? Isso significa 28 artigos conforme Ismael da Silva Júnior ou 28 artigos conforme Vanderlei Lima Carreiro. Então,
O pacto eclesiástico, ele é um documento da igreja local, mas que dependente de uma confissão mais abrangente, capaz de unificar o pensamento, capaz de, pelo menos, mostrar o caminho para uma identidade teológica a ser colhida no futuro. Nós ficamos perguntando, não é? Pastor, será fácil isto, não é? Esse é um caminho fácil? Não é um caminho fácil. Não foi um caminho fácil, sequer no contexto de 5 pastores conselheiros do DET. Então, não é um contexto fácil em um ambiente de 500 igrejas, de 1.000 ministros do Evangelho, com suas congregações, com suas lideranças, com seus presbíteros, com seus diáconos e diaconisas, com esse universo de irmãos e irmãs espalhados aí pelo Brasil. É um enorme desafio. Mas, por hora, eu não sei se o pastor concorda, mas o DET já deu o pontapé inicial. É isso mesmo, é isso mesmo. Pastor, a gente já está caminhando para o final. Uma última questão que a gente vai trabalhar rapidamente e já para partir para as considerações finais. Alguém pode dizer assim, por que não construir um tratado teológico? Uhum. Por que fazer uma declaração de fé tão curtinha, né? Uhum. Por que o DET, atendendo aí a solicitação da junta, construiu uma declaraçãozinha e não fez um compêndio de teologia? Uhum. Eu acho que alguém pode perguntar isso. Dentro do nosso departamento, a gente já tem isso muito bem definido, o porquê, a gente já tem essa resposta. Mas pode ser que alguém não tenha. Então, o que o senhor diria? Pastor, eu espero que os tratados teológicos nasçam a partir do texto proposto. É isso aí. Né? Nós temos escritores maravilhosos que eles estão produzindo, eles estão buscando editoras para produzirem seus livros, e eu espero que nasçam tratados teológicos a partir do documento proposto pelo DET. A princípio, eu confesso agora para você aqui, e para aqueles que vierem a ver o DETcast, esse episódio, que eu pensei em fazer alguma coisa um pouco mais detalhada, com capítulos divididos em artigos e parágrafos, em artigos e artigos em parágrafos. Eu pensei em fazer isso. Mas aí depois, e foi isso que eu compartilhei com os nobres conselheiros ali em algum momento da caminhada, que me veio a ideia de que se nós fizermos outros 28 artigos, nós vamos estar, de alguma forma, homenageando, fazendo uma relação com os primeiros 28 artigos, dos quais nós não vamos abrir mão em momento algum da história. O que nós quisemos, na verdade, foi tornar os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo mais relevantes. Mais relevantes. E isto já começou a partir da escolha da forma. A partir da escolha da forma. E aí, na medida em que a gente decide, ao invés de fazer um trabalho mais detalhado, dividido em capítulos, com artigos e seus parágrafos ali, a gente já, de alguma maneira, limita. A gente quer ter textos concisos, que caibam dentro de um parágrafo, ainda que de um parágrafo assim de 12 linhas ou 13 linhas. Alguns artigos ficaram grandes assim até, nem era esse o propósito a princípio, mas a ideia foi fazer blocos concisos de pensamento
querendo naturalmente a conexão entre esses blocos, querendo construir um edifício, um prédio ali, mas essa foi a forma pensada. Eu confesso que eu já recebi exatamente essa crítica aqui, foi uma das críticas que já recebi. Amém, amém. Por que Nós não estamos... saiu um trabalho mais detalhado e tal, está muito assim, acaneado. Amém, pastor. E, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do DETcast, e eu espero que essa conversa que tive aqui com o pastor Ari Queiroz sobre o desafio da declaração de fé congregacional tenha sido esclarecedora e edificante para você. A gente viu que uma declaração de fé não é apenas um documento formal, mas é uma confissão viva daquilo que a igreja crê e ensina ao longo da história. A confissão serve como um alicerce para a unidade ou um escudo contra heresias e um guia para a fidelidade à palavra de Deus. No entanto, manter essa fidelidade de vigilância, discernimento, compromisso com as Escrituras. E é exatamente isso que a gente quer enquanto departamento, que a gente possa batalhar pela verdadeira fé, né? E afirmamos nossa fé de forma clara, né? Afirmarmos de forma clara. Então, se esse episódio ele fez sentido para você, eu queria encorajar você a compartilhar com outros irmãos, enviar, né, também um feedback para a gente e continuar essa conversa conosco à medida que a gente for fazendo os fóruns, né? Nós vamos nos ver em alguns fóruns aí ao longo de 2025, e eu quero ver você lá para a gente conversar e debater de forma saudável os temas e essa minuta aí que o DET está propondo. Eu queria que você desse as suas palavras finais, pastor Ari. Pastor, Depois a gente vai somente se despedir aí dos nossos agradecer a você o convite irmãos. Para esta conversa e registrar aqui o meu desejo sincero de que Deus abençoe esses esforços humildes. Confesso para você que a denominação tem gente muito mais capaz. Nós temos tantos pastores, o pastor Luiz bem sabe disso, mestres da denominação, homens perante os quais nós sentamos para aprender, mas, apesar das nossas próprias limitações, o meu desejo é que Deus abençoe a jornada e faça o melhor para as nossas igrejas, para o povo congregacional brasileiro. Um abraço forte, pastor. Um abraço a todos. Pastor Ari, nós que agradecemos, o departamento tem assim sido muito enriquecido com a sua presença entre nós. Obrigado mesmo por se disponibilizar e servir a nossa denominação. Deus abençoe você. Amém. Pastor Ari, Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos vendo, nos assistindo. Até uma próxima oportunidade. Deus nos abençoe. Grande abraço. Um abraço.